Olha, a gente vai começar o nosso encontro de hoje falando de um assunto que chegou para nós pela nossa central de atendimento ao telespectador. A sugestão é que a gente falasse sobre albinismo. A Cecília é casada com o Glauber e ela é mãe da Annalise. A Annalise tem albinismo e o Glauber também. Para ela, foi uma novidade na família. Eu queria que vocês, por favor, viessem para cá. Enquanto isso, doutor Fernando já explica para a gente o que é o albinismo, doutor Fernando. Fátima, o albinismo é uma alteração genética que compromete a produção de melanina, que é o pigmento que a gente tem na pele, que dá a coloração e que protege dos raios ultravioleta, dá coloração também do cabelo e também dos olhos. Conversando com uma colega dermatologista, Ana Cristina Alves, a gente pode considerar, sim, em determinado aspecto, como uma doença que tem um caráter hereditário, porém, o mais importante é todo mundo saber que ela não é contagiosa. Até porque, como interfere diretamente na pele, isso deve causar muita estranheza em muita gente, imaginar isso, né? E aí causa sofrimento para quem tem. Mas primeiro vamos conhecer melhor a história dessa família que está aqui com a gente hoje. Essa é a Cecília. Esse é o Glauber. Eles se conheceram no trabalho e estão juntos há 5 anos. Glauber tem albinismo, condição genética que dificulta a produção de melanina. Por isso a pele e o cabelo tão claros. Ele foi a primeira pessoa albina com quem Cecília conviveu. As características de quem tem albinismo nunca foram uma questão para ela. Mas olhares curiosos e até hostis a fizeram perceber a necessidade de falar mais sobre o assunto. Há 3 anos, essa vontade se tornou ainda mais intensa. É que o casal teve uma filha e a pequena Annalise também nasceu com albinismo. O coração de mãe de Cecília aperta só de pensar nas situações de preconceito que a filha pode sofrer por falta de informação. Cecília, no dia a dia você percebeu, por exemplo, quando você apresentou o Glauber, primeiro como namorado, que havia um olhar realmente curioso e até discriminatório em relação a vocês? Sim, e isso me incomodava bastante. Não teve alguns familiares e principalmente na rua, né? E você tinha algum tipo de informação sobre o albinismo? Não, eu sabia que existia, mas informação a fundo como hoje eu sei, não. Glauber, para você conviveu desde sempre, deve ter começado a pesquisar, a estudar, a querer entender melhor o que acontecia com você. Ou logo cedo veio o seu diagnóstico? Porque às vezes o doutor Fernando estava dizendo que não chega logo cedo, porque não há assim, uma produção zero de melanina. Alguns, né, doutor? Exato, pode ser parcial. Então, por exemplo, um bebezinho, quando está sendo examinado, pode até existir a suspeita ou não, e no decorrer do crescimento que fica mais evidente que alguma coisa está diferente. Você, como foi a descoberta para você? O meu diagnóstico aconteceu logo cedo, certo? Sendo que o conhecimento você vai adquirindo aos poucos. Meus pais não tinham praticamente nenhum conhecimento sobre albinismo. E quando eu fui me aprofundar mais foi na época da adolescência, mais para a juventude, próximo aos 20 anos. Eu fiz amizade através do Orkut, eu conheci muitos albinos também. Teve um amigo que me cutucava para poder conversar comigo para despertar interesse, que era o Anderson, que infelizmente ele não está mais entre nós. Faleceu com um dos motivos que a maioria dos albinos falecem, que é de câncer de pele. E outros amigos aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, do eixo sudeste, e a gente foi mantendo contato. Montamos esse grupo no Orkut e hoje ele está no Facebook. Utilizamos esse grupo para disseminar conhecimento, principalmente para as famílias quando tem filhos albinos, e partiu para o WhatsApp também. Nós temos grupos exclusivos de albinos, temos grupos de pais de albinos e assim nós comunicamos bastante em relação ao tema. E qual é a maior dúvida em relação que você percebe? O que eu percebo principalmente está relacionado às características, Fátima. Poucas pessoas sabem de fato o que é o albinismo em si e o que essa doença genética ela acarreta de fato. Como o doutor falou, doutor Fernando, nós simplesmente não temos pigmentação na pele e nos olhos. Eu classifico dessa forma. E isso é imutável. Por exemplo, a falta de entendimento que a visão subnormal é incorrigível é um ponto que é levado bastante em questão. Por exemplo, a Liz na escola, durante muito tempo, os professores, por falta de conhecimento, ela tem que mudar de óculos, para usar o óculos para melhorar. Então, a Cecília sempre explicou para as professoras que, independente do óculos, ela precisava de uma atenção a mais. Porque o máximo que o óculos faz é
melhorar um pouco a forma a ótica em si, né? Ele não foco. corrige, né? Então Só ajuda. Diferentemente do que para outras pessoas, que o óculos te dá uma mesma condição de enxergar igual como se sua visão eu fosse sou perfeita. míope, no caso ele corrige a minha miopia, eles não. Não. O óculos, então, qual seria o papel? Então, Ele ajuda, mas o detalhe é que uma parte importante dos olhos, que faz o filtro da entrada de luz, ela não existe. Então, a entrada de luz ela é muito grande. Então, isso interfere no próprio desenvolvimento da retina, das vias ópticas e até do entendimento da imagem no lobo occipital do cérebro. Então, a descoberta precoce é muito importante, porque se você não sabe disso, você expõe essa criança ao sol, que é aquela coisa natural que toda mãe vai colocar o bebê um pouquinho no sol, e mesmo um horário cedo pode ser ainda mais prejudicial para uma criança que tenha albinismo. Exato, e o que fica claro é, o indivíduo com albinismo ele precisa de um acompanhamento com dermatologista, por motivos óbvios, mas também com oftalmologista. Exato. O que você gostaria, por exemplo, que nós aqui soubéssemos, que quando a Cecília e você também, Cecília, o que você acha que é muito importante saber logo sobre a questão do albinismo? Eu acho que o mais importante é esse entendimento de que o albinismo em si ele acarreta na não produção de melanina na pele e nos olhos e, consequentemente, o albino ele não pode se expor ao sol sem proteção de forma alguma e com proteção, mesmo assim, tem que tomar cuidado, tem que se usar a blusa de proteção solar, ele também tem que colocar protetor nas partes que não está coberta, repor esse protetor, isso é natural. Um ponto que é importante, Fátima, que eu gosto de trazer sempre em questão quando eu tenho uma oportunidade, é relacionado ao protetor solar, certo? Aqui no Brasil, a carga tributária que é tratada em proteção solar, ela é cosmética. E a carga tributária de cosmética ela é altíssima. Então, podemos dizer que mais de 60% do valor de um protetor solar ele é de tributos. E isso tem um impacto no bolso, principalmente das pessoas, da grande maioria dos albinos que não tem uma condição financeira muito bacana. Para você entender, no Brasil não existe um censo de quantidade de albinos que existe. Nós conversamos também com outros dermatologistas e ninguém tinha esse número, realmente. Ninguém tem esse número, mas nós estipulamos entre 5 e 10 mil. Números que nós levantamos, tentamos fazer entre nós, fomos em associação. Na Bahia tem uma associação que trabalha muito forte, que é a PAUBA, que é bom sempre trazer em consideração os trabalhos que eles fazem. Eles foram pioneiros na causa albina. A PAUBA, que é a Associação de Portadores de Albinismo da Bahia, que eles tentam auxiliar as pessoas que estão em região extrema. A Bahia é um estado muito grande e na área de sertão, muita gente não tem a informação. E os albinos, eles trabalham na roça. E sem proteção solar alguma, eu costumo dizer que o tempo de vida dessas pessoas, elas é de 30 a 40 anos. Infelizmente, por falta de conhecimento e por falta de oportunidade de saúde pública. No caso de vocês, quer dizer, o protetor solar não poderia ser encarado como cosmético, mas como remédio, como medicamento, Ele é um né? medicamento. E os óculos escuros também, né, Fátima? Os óculos de sol também. Papel. E, quer dizer, teria que haver um tipo de política pública voltada para a questão dos albinos, né? Porque eu imagino a quantidade que vocês gastem, né? Você tem noção de quantos tubos de protetor solar você gasta? 2 a 3. De quanto em quanto tempo? Um mês. Um mês e mês. Para ela? Para eles dois. Para eles dois. Quer dizer, o custo realmente é alto, né? Porque um protetor solar que realmente tem um fator de proteção. E são aqueles mais altos, né? Qual o que são fator mais caros, que tem que ser? geralmente. Qual o fator que tem que ser? 70 para cima, se existe. Porque a gente tem recomendação. alto. Todos nós temos tenho recomendação. melanina excessiva. Uso 70. Pois é. Porque eu não posso mudar a cor por causa da linha de maquiagem da novela. E também porque essa altura do campeonato com 62 tem que proteger para não engilhar tudo. Então, assim, eu uso o 70. O meu filho, que é bem claro, usa o 70. Então é complicado, imagina. Mas a gente acaba, você fala, a gente acaba podendo até ter a opção, se um dia acabou, eu posso sair sem ter, né? Mas se no caso deles, você não tem como, né? Você precisa realmente estar o tempo todo com essa conscientização. Tem toda a questão de você explicar isso para ela, né? Porque imagino que não sei. Eu lembro de passar filtro solar em criança. Sai correndo para lá, você vai com spray, vai para lá, não é fácil. Sim, ela já até acostuma, ela mesma, às vezes quando eu esqueço, ela, mamãe, o protetor, passa, ela já vai na gaveta, pega a blusinha do sol, que mesmo com protetor, às vezes a gente coloca já a blusinha também, o óculos, ela já pede. A gente tá nesse outubro laranja, que é o mês exatamente de conscientização, né, em relação ao câncer de pele que você falou, né? E imagino a preocupação que deva ser realmente para vocês, com acompanhamento constante, com observação. E a gente nota que ela tem, assim, ela não tem nenhuma marquinha, nada. A gente nota que ela tá bem protegida mesmo, né?
Mas quando faz diferença ela ter começado assim, né? Porque se ela já tivesse tido algum tipo de, entre aspas, queimadura, já seria diferente, né? Já. Sim, a gente tem todo cuidado com ela, principalmente para que ela tenha esse entendimento. Eu costumo dizer que a Luísa ela foi uma oportunidade de Deus para a vida da gente, porque eu acredito que seja muito melhor um albino nascer de outro albino que já tenha consciência de tudo que tem que ser feito do que não albinos. Você, na sua família, você é o único? De que eu tenho conhecimento, sim. Agora 2, né? Lindo. Eu falei outubro laranja, né, gente? É dezembro laranja, né? Só pra não é outro. Você tá gostando de participar aqui, Annalise, tá? Tá? Ela canta muito. Né? Ela canta muito? Ela cantando ali. Bom, então vai gostar de conhecer a Heloísa. A Heloísa é atriz também, tá estudando teatro. Vem pra cá, Heloísa. A Heloísa... Heloísa, você também é a única da sua família com albinismo? Sim, que eu tenho conhecimento, sim, a única. São quantos irmãos? Como é que é a família? Somos em 4, 3 meninos mais velhos e eu, a única menina albina. Agora, doutor Fernando, então a descoberta é só quando nasce mesmo. Não tem nada no exame pré-natal que possa já dizer? Por enquanto, não existe isso. O que a gente tem dos livros tratados de medicina e dermatologia é um cálculo de incidência de 1 para cada 20 mil nascimentos. Então, é lógico, se você tem alguém que é próximo e albino, você pode, enfim, ficar mais de olho, até fazer uma consulta com um geneticista ou coisa assim, mas o surgimento espontâneo da manifestação do albinismo, ele muitas vezes pode ser imprevisível. Me diga uma coisa, em relação a você sentia esse olhar de discriminação também? Sim, senti muito na adolescência e na fase adulta agora. Quando criança, a gente sente muito, mas não sabe muito bem o que é, né? E na fase da adolescência isso ficou muito mais forte. Eu sentia bastante esse olhar, principalmente tentando entrar no mercado de trabalho. Nessas questões eu senti bastante. Você achava que a sua avaliação ela era diferente por conta da sua condição? Sim, isso não ficava explícito, assim, sim, sempre muito pelo olhar mesmo das pessoas, um certo desconhecimento, a falta de informação. Então isso ficava bem forte, assim, mas de uma forma implícita. Em algum momento você já teve que explicar, Cecília, ou você, isso que o doutor Fernando falou, que não é contagioso, que as pessoas achassem que fosse uma questão de um problema de pele? Teve? Já. Mães que tentam explicar de modo errado que é uma doença. Aí eu vou lá. No começo eu tinha mais assim, como eu ainda tava aprendendo e pegando um jeitinho, aí eu tinha uma. Tipo, eu ficava com raiva e não falava, ignorava. Hoje eu tento passar mais o conhecimento, né? Pra melhorar mais. Então eu vou lá e explico que é uma mutação genética, não pega, pode deixar os seus filhos brincarem com a minha filha, não vai pegar. E aí eu explico e vou passando esse conhecimento. Hoje eu tenho mais essa ação. Você também se sente uma multiplicadora, assim, de informação? Então, Fátima, na verdade, eu hoje venho buscando essas informações, porque a minha família não tinha muita informação sobre o albinismo. Então eu cresci sabendo que eu não podia tomar sol, por exemplo. E hoje, nesses grupos, nas redes sociais, é que eu venho conhecendo mais, sabendo mais, buscando mais informação. Hoje eu tô buscando essas informações, mas também não tinha conhecimento. Como albina, não tinha conhecimento do albinismo. É incrível, assim. E você falou da adolescência, que é aquela fase em que a gente quer tanto ficar parecido com os outros, né? Isso você passou por isso, Léo? Na adolescência a gente quer ser igual a todo mundo, né? Então quando você tem uma característica qualquer que diferencia, e ter que falar sobre isso, né? Ah, demais, né? Crescer sendo gordinho é um negócio que na escola é sempre difícil, né? É um negócio, é aquela coisa que você sempre tá querendo se encaixar com os outros e nunca consegue, porque você vai ser diferente. E eu acho que cada vez mais a gente tá percebendo que o diferente é legal, né? Que tá tudo bem você ser diferente. Você não tem que se encaixar numa certa caixinha, né? Que as pessoas gostam de se colocar. Até como ator, né? Trabalhando como ator é um negócio muito complicado, né? Porque muitas vezes as pessoas te colocam numa caixa, né? Ó o gordinho engraçado ali. E é isso. Não é só na adolescência, né? Eu acho que é uma coisa que acompanha a gente na vida inteira. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais fácil de lidar, né? A nossa cultura é muito de rotular, na verdade, né, Fátima? Verdade é essa. Eu era bem magra, muito, muito magra na adolescência. E aí tinha aqueles apelidos. Espanador da lua, pau de virar tripa e tudo mais. E era uma pessoa, né, comum como qualquer outra. E aí a gente sempre fez o gordinho, o pretinho, o amarelinho. Nós temos o costume, a nossa cultura, infelizmente,
é de apontar, é de rotular. É o careca, é o barrigudo, é o baixinho, é o grandalhão. Apresenta uma característica como se fosse a totalidade da pessoa. E isso incomoda demais, né? Porque você quer mostrar mais do que as características que você tem por essa condição, Sim, né? E muitas vezes a gente precisa mostrar que é capaz além, até a gente estava conversando, mostrar sua capacidade além do que você tem para poder dizer, olha, eu sou mais do que apenas isso aqui que está aparecendo para você. É isso, né? A gente é um ser humano, nós não somos uma característica, a gente não se resume a uma característica da gente, né? E que é apenas uma característica. Você ser albino não faz você não poder ser o que você quiser. Você ser gordo não faz você poder fazer o que você quiser. A gente pode fazer tudo, né? A gente é completamente limitado. E às vezes eu sinto que a sociedade como um todo tenta limitar a gente. É muito, muito louco isso. A gente tem falado tanto de representatividade, né? Então, assim, é legal a gente poder estar aqui falando, porque hoje em casa outras pessoas estão se vendo, né? Na última semana aconteceu um concurso de beleza em Nairobi, no Quênia, que elegeu a Miss e o Mr. Albinismo. O vencedor foi Manuel Silas, de 20 anos, que a gente está vendo aí. A vencedora foi Mariane Muigai, de 19. O objetivo do concurso é exatamente esse, promover a inclusão social, né? Então, é importante, porque aí você vai vendo, então tem outras pessoas como eu, e essa pessoa é bonita, ela ganhou um título de beleza. Não que seja isso importante, mas mostrar que isso também é possível, é inclusivo, né? Fátima, eu costumo dizer que a característica discriminatória do albinismo ela acontece antes do preconceito em si. Por conta da falta de conhecimento. Por exemplo, pelo ponto que a Heloísa falou, que a gente às vezes tem que provar ser capaz mais do que o necessário, isso faz com que as pessoas elas te julguem mais inteligente por você ser albino. Isso acontece. Não, na verdade é só pele e olhos. Entendeu? É só pele e olhos, não tem nada a ver, entendeu? Mas é por conta desse ponto. E eu acredito, é por isso que eu sempre converso com a Cecília, que o mais importante é levar a informação para quebrar essa primeira camada discriminatória. Porque o preconceito, ele está enraizado dentro de uma cultura que o tratamento é mais complexo. Por exemplo, se uma pessoa tem um preconceito em não contratar uma mulher, ele sabe que aquela mulher tem características de mulher e aquilo é um fato. E ele tem preconceito porque ele tem. O albinismo, esse processo discriminatório, ele está antes dessa camada. Isso é pior ainda, porque você tem que passar pelo cenário de evolução, de conhecimento, para depois quebrar a barreira do preconceito. E nós enxergamos dessa forma, e é por isso que nós procuramos sempre levar informação, o máximo de informação possível. A gente, Roberta, na música, a gente tem dois nomes que ela, né, Sivuca e Hermeto Pascoal, dois gêneros, ele falou que parecem mais inteligentes. É porque a gente tem, por exemplo, na música, dois caras geniais, né? Geniais. Ligadas que são albinos, né? E daí eu acho que leva, baseado a eles, assim, leva a crer mesmo, né? Não é? Que sejam realmente diferenciados, né? Que eles realmente são bem à frente, né? À frente, assim, é longe mesmo. É muito curioso que a gente pesquisando para falar sobre esse assunto. Hoje desculpe, voltei aqui. Hoje você está trabalhando, né? Sim, hoje eu sim. E estuda para teatro, artes cênicas? Isso, estudo artes cênicas. E já estou inserida no mercado de trabalho, mas com muito custo, assim. Posso dizer que não foi fácil, não. Você também sentiu essa dificuldade para o trabalho? Daria para falar umas 5 horas aqui, Fátima. É mesmo? Porque eu precisei trabalhar muito jovem e procurei emprego de tudo que foi jeito, não conseguia. Até que eu bati na porta de uma funerária um dia. Rapaz, emprego eu não tenho não, mas se você quiser vender esses planos, ele me deu 10 formulários para vender. Eu fui bater de porta em porta e aí começou a minha carreira até hoje. Hoje eu sou um profissional de marketing, tenho uma carreira consolidada já no mercado, trabalho na parte de inteligência de mercado, mas o processo até chegar foi muito trabalho. Espero que você fique animado ouvindo o que ele está falando. Foi trabalho, mas chegou lá, né? Com certeza. Muito bom essa troca, muito bom. E assim, outras pessoas que estejam vendo. Quando a gente estava pesquisando, né, André, a gente viu que o albinismo também acontece no reino vegetal e no reino animal, que a gente não imaginava. Exatamente o que prova que é uma condição, uma alteração genética mesmo que acontece, né? E aí a gente separou algumas imagens de animais para a gente ver, olha só. São várias espécies, leão, canguru, jacaré. E a gente conversou com um parceiro nosso, que é o veterinário André Sena, sobre o albinismo no animal. E ele disse que eles também têm ausência de pigmento parcial ou total. Isso traz problemas para eles em relação à adaptação de camuflagem.
porque fica muito mais fácil para os predadores, por exemplo, ver um cervo branco, por exemplo, ele não consegue se camuflar ali no meio das árvores, né? E a mesma coisa quando são animais domésticos, que eles carregam genes que podem levar a diabetes, a doenças metabólicas, então, e também, obviamente, a questão do câncer de pele. Então, para os animais domésticos é recomendável até o uso de filtro solar também. E não expor em horário de sol forte. Eu nunca tinha visto, ou se tinha visto, nunca tinha pensado no animal como se fosse uma característica do albinismo. Né? É engraçado você ver o pavão branco e todo mundo sempre diz, nossa, que o pavão branco é lindo por ser diferente do pavão normal, comum, né? E aí, agora, eu não sabia, por exemplo, que ele era um albino, né? A gente sempre elogiou demais como se fosse um pavão rei, diferente do outro, né? Vocês já conheciam esse? Já, a gente força bastante sobre isso. Você se considera assim, quase como um especialista, né? Porque eu imagino que você teve a ler sobre tudo, falar... porque o fato da relação e dessa necessidade de explicar para as pessoas faz com que a gente tenha que ter esse conhecimento, Fátima. Eu costumo dizer que eu levei o albinismo de uma forma muito natural, certo? Então, eu nem sei que eu sou albino muitas vezes, sabe? Então, isso para mim é um ponto que eu tento levar para que as outras pessoas elas também tenham esse entendimento que é algo natural, sabe? E esse é um ponto interessante, até porque culturalmente no Brasil nós temos um posicionamento que as nossas políticas, a gente busca sempre a questão o igualitário e meritocrático. Na verdade, as políticas têm que ser inclusivas. Com certeza. As políticas têm que ser inclusivas porque as pessoas têm características diferentes e essas características elas têm que ser levadas em consideração. Se você tratar todo mundo igual, pessoas diferentes igualmente, você não está sendo justo, né? Você não está sendo justo. É verdade. Esse é um fato que é importante que nós sempre lembremos que essa empatia, a nossa empatia está relacionada a isso. Nós, como seres humanos, nós precisamos tratar disso no dia a dia e precisamos nos cobrar disso no dia a dia. Então, é um ponto que a gente tem que levar em consideração. E no albinismo isso é muito necessário. Porque, como eu falei, para mim é fácil, hoje, falar sobre isso. Mas tem muitas pessoas no interior do Nordeste, nas cidades mais distantes de São Paulo, que não têm essa informação, não têm as oportunidades inclusivas, entendeu? Que muitas pessoas têm como um todo e são simplesmente esquecidos, porque no Brasil o que são 10 mil pessoas num universo de 200 milhões? Não é no Maranhão. A primeira vez que eu fui aos Lençóis, quando nós estávamos chegando, sobrevoando, me mostraram do avião que tem uma aldeia de albinos, né? Ali bem no meio do nada, né? São os filhos da lua. Pois então é muito importante que vocês venham, que vocês nos esclareçam a todos o quão normal e para ser incluído de verdade, para que nós todos tenhamos essa noção e olhemos para vocês absolutamente como pessoas comuns e normais que são. Só são diferentes na cor dos olhos e do cabelo, da pele. Mas com necessidades que precisam ser vistas, né? Com necessidades em relação... E a gente olhando no processo evolutivo, até fora do país, na África e em outros países, existem casos de crueldade, de fato, de assassinato, de perseguição, justamente por achar que a pessoa tem um poder sobrenatural. E culturalmente falando, sim, a gente está dentro desse processo de entender isso. É óbvio que a ciência precisa progredir para explicar o que é genética para as pessoas. Existem estudos sendo feitos com possíveis remédios ou medicamentos que possam aumentar a produção de melanina. A engenharia genética também tem o seu papel. Então, tudo precisa progredir junto. A ciência dá um passo, a humanidade dá um passo e a gente tem mais amor. É verdade. Muito obrigada pela sugestão, viu, Cecília? Obrigada. A gente já tinha falado de albinismo aqui, já tínhamos trazido modelos albinas, mas é sempre importante voltar ao tema e a gente conta sempre com a sua participação. Aí, que você que está em casa, você mande pra gente sugestões de temas que você gostaria de ver discutidos aqui no nosso programa. Muito obrigada.